Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o terceiro episódio da segunda temporada do anime do nosso querido protagonista cheio de manias de Shunibyo, o Shadow. Eu espero que gostem. O episódio começa com o Cid falando que nem o vampirão, nem aquele rando que foi usado como sacrifício eram o boss final. Ele brinca perguntando qual seria o clichê da vez, então ele parte pro subsolo para verificar e tentar achar o boss. Ele diz que se não o encontrar, vai catar o resto do ouro dos vampiros e meter o pé. Quando ele vira de costas, após a saída do Shadow, a irmã dele e aquela caçadora de vampiros acabam chegando no local. A caçadora diz que não sente a presença da rainha, mas do nada a irmã do Prota é acertada por um tentáculo que estava vindo da Rosa, e ao sugar um pouco de sangue dela, a Rosa começa a desabrochar e a rainha dos vampiros sai de dentro da Rosa. A vampira pensa que acabou chegando tarde demais, que agora deu muito ruim. A rainha dos vampiros, ao chegar perto da irmã do Prota, dá um mordidão no pescoço dela, e quando ela está prestes a finalizar a irmã do Prota, as subalternas do Shadow chegam para resgatar ela. A Beta diz que vai ter que se virar para matar a rainha dos vampiros e tirar a irmã do Prota dali. Elas conseguem acertar alguns golpes na rainha, mas ela se regenera quase instantaneamente, e a caçadora de vampiro diz que é inútil. Após isso, aquela mulher raposa e aquele cara da torre para ajudar na batalha. Após a rainha dos vampiros solar todo mundo ali, é revelado que essa rainha dos vampiros consegue manipular aqueles poderes de demônios que foram apresentados. No caso, a Beta e a irmã do Prota são dominados por esses poderes, por essas maldições, na verdade. E do nada, a Clary acorda numa enfermaria. Parece ser uma enfermaria do mundo do Cid. A enfermeira, que é aquela bruxa lá do desastre, diz que ela foi curada por alguém e começa a falar algumas coisas sem sentido. A irmã do Prota, como nós, não entende nada. A enfermeira começa a falar de teoria da evolução e não chega a conclusão nenhuma. Ela começa a dizer também que os vampiros e as pessoas afetadas pelaquela maldição dos demônios, embora tenham a mesma descendência, têm sangues diferentes. E como a irmã do Prota foi afetada pelos dois lados, o sangue dela tá fora de controle dentro do corpo dela. A enfermeira diz que a marca no pulso dela vai ajudá-la a controlar o poder que recebeu. E antes de sair da enfermaria, ela diz que seu nome é Aurora e que está ajudando ela porque ela é irmã do Cid. Na verdade, ela diz porque ela é amigada ao Shadow, que o Shadow tem interesse nela. E alguma coisa, depois disso, voltamos para a realidade, com aquela mulher que era a bruxa da calamidade assumindo o corpo da irmã do Prota. Ela consegue reverter aquele feitiço que controla sangue da rainha vampira, e ela está prestes a lançar aquela magia pelona do Shadow, quando a mão dela explode, e ela percebe que o corpo da irmã do Prota não suportaria essa magia. Em seguida, ela brinca, dizendo que só estava ganhando tempo pra ele, quando o Shadow chega bagunçando a porra toda, e a primeira coisa que ele faz é falar o momento do despertar, no ápice do seu momento de Shunibyo. Depois, vemos ele e a rainha dos vampiros se atacarem com algumas magias, e vemos aquelas moedas de ouro que ele roubou, sendo despedaçadas por conta da luta. A Beta começa a pensar que o Shadow ainda não usou aquela magia explosiva dele, pois está com medo de machucá-las, e ele manda esse discursinho, mas mal sabem elas que ele estava se referindo ao ouro que ele roubou dos vampiros. Meu amigo, esse moleque é doido, cara. Ele dá um salto e fica cara a cara com a rainha dos vampiros. Eles invocam suas armas e partem para uma batalha física. Enquanto isso, a raposa está fazendo uma carinha de quem quer o corpo do Shadow nu. Após trocarem muitos golpes, o Shadow manda uma frase de efeito e lança aquela magia dele. Porém, ele bota um recovery no meio da frase para dar mais efeito. E do nada, aqueles efeitos que a lua de sangue teve nos gols, nos vampiros e nas pessoas ao redor, desaparecem. Após derrotar a rainha e fazer o pessoal voltar ao normal, vê uma galera se recuperando da luta, e o anime corta para aqueles amigos do Cid e aqueles dois guerreiros que foram na torre e acabaram sendo sequestrados, reclamando que não conseguiram realizar seus desejos e só tomaram prejuízo na cidade. Vemos o Shadow comendo, e ele explica que os ghouls, os vampiros e os possuídos não estavam doentes, era apenas a magia deles que estava desenfreada. Depois ele diz que mesmo assim existem doenças que não dá para curar, e corta para Clary pensando sobre a marca. A irmã dele começa a falar que deve desvendar sobre esse poder e o Cid a apoia. Ela agradece e eles vão embora de trem. A irmã dele pergunta se ele conhece o tal do Shadow e depois desiste da conversa. O Cid começa a falar que aconteceram muitas coisas, mas esse evento chegou no fim. Ele fica deprimido, dizendo que perdeu a maioria das moedas que ele conseguiu roubar dos vampiros.